Oi, bom dia, meu nome é Nahira, sou estudante do primeiro semestre do curso técnico em agropecuária. Hoje eu vou apresentar uma demonstração técnica do cultivo sustentável do açafrão, abordando desde o preparo de solo e até o uso medicinal e na culinária. Vamos também falar sobre uma compostagem no próprio vaso dentro de uma garrafa PET. Vamos também falar sobre uma compostagem com garrafa PET, aproveitamento de resíduos e formas de agregar valor à produção. Primeiramente, vamos fazer a calagem do solo, que é a correção do solo. O solo brasileiro é rico em alumínio, e é o alumínio que deixa a terra ácida. O calcário se une ao alumínio da terra, tirando a acidez. E o açafrão não gosta de terra ácida. E a quantidade correta é 300 gramas por metro quadrado. O solo ideal para o açafrão é um solo drenável, que não acumule muita água e rico em matéria orgânica, e que seja plantado em um local com uma boa exposição solar. Neste solo que preparei está uma proporção de 50% de terra e 30% de vermiculita com casca de arroz. Mas pode ser usado areia ou resíduos de material orgânico, como folhas, galhos ou cascas de madeira, para o solo ficar descompactado. E 20% de adubo. Eu coloquei esterco e humus para trazer matéria orgânica. Evite adubos químicos se o seu objetivo for um produto mais natural. O açafrão é uma planta bastante versátil e tem a possibilidade de cultivo em vários tipos de espaços, como vasos, quintais, hortas urbanas e entre outros. E a escolha do nosso cultivo será em vasos. Mas o ideal é que seja no mínimo 30 centímetros de largura e 30 de altura, já que ele vira uma moita e tende a render muito. Vou fazer a camada de drenagem para garantir o escoamento adequado da água e evitar o encharcamento da terra, prevenindo assim o apodrecimento das raízes. Essa camada funciona como um filtro, permitindo a passagem de água em excesso, mas retém a terra, impedindo que escorra e entupa os furos do vaso. O açafrão solta broto para todos os lados, então ele deve ser plantado no centro do vaso. Mas como vamos colocar uma garrafa, que vai ser a mini composteira do lado, vamos deixar ele no máximo no centro que puder, para deixar um espaço para a mini composteira de garrafa PET. A escolha dos rizomas são muito importante. Devemos selecionar os rizomas saudáveis, ou no mínimo um dedo do rizoma, com uma gema e no mínimo que tenha um olho, para garantir a brotação. A profundidade deve ser entre 5 a 10 centímetros para o plantio. Como plantei o rizoma sem nenhuma brotação surgindo, irei colocar uma cobertura de solo depois que surgir as primeiras brotações. Essa mini composteira de garrafa PET, direto no vaso, é muito simples de fazer e muito eficiente. Vamos cortar o fundo da garrafa e furar para evitar o acúmulo de água e para ventilar. Vamos também fazer furos na tampa e na garrafa para a saída de chorume. Depois que colocar os resíduos orgânicos, sempre coloque terra ou matéria seca por cima ou misturada na sua composição, para não atrair nenhum tipo de inseto, larvas e mau cheiro. E o que podemos colocar na composteira são os restos de frutas, legumes, cascas, folhas e borra de café. O tempo varia. Quanto mais cascas finas, mais será rápida a decomposição. Quanto mais grossas, mais lenta a decomposição vai ser. E assim a gente vai garantir uma adubação lenta e constante. Uma sugestão para adubação mensal
Seria de esterco de curral, cama de frango curtida ou humus de minhoca. O plantio. A época ideal para o cultivo do açafrão da terra é o início da estação chuvosa, por volta de outubro. A colheita ocorre quando as folhas começarem a secar, em média de 7 a 10 meses após o plantio, por volta do final de julho e começo de agosto. Suspender a irrigação 3 dias ou uma semana antes da colheita. Arrancar os rizomas com cuidado para não machucar. Precisamos de uma escova de dente ou escova de unha, como a do vídeo para limpar o açafrão. Por isso é importante suspender a rega, para os rizomas saírem o mais limpo possível na hora da colheita. Primeiro devemos fatiá-lo para facilitar a trituração. Podemos fatiá-lo à mão ou em um fatiador manual ou fatiador elétrico. Depois de fatiá-los, espalhar em uma bandeja que vai aguentar o aquecimento. A desidratação pode ser feita em um desidratador solar, ou desidratador elétrico, ou forno, ou secagem ao sol, ou estufa. E o ponto certo da desidratação é quando ele fica quebradiço. Depois de secas, elas podem ser trituradas no triturador ou batidas no liquidificador. E depois, é opcional, se quiser passar numa peneira para ela ficar mais fina. O armazenamento pode ser feito em sacos de plástico alimentícios ou potes de plástico alimentícios ou potes de vidro, contanto que tenha uma boa vedação. O local de armazenamento deve ser feito em um local com pouca umidade e com pouca reincidência de luz. O açafrão da terra, ele vem sendo encontrado em mais produtos além do tempero, né? Tem como gel, como cápsulas e sabonete também. O açafrão da terra vem sendo encontrado em cosméticos, sabonetes artesanais, tinturas e extratos medicinais, conservas em pedaços, no óleo ou no vinagre e em outros produtos também. O açafrão da terra é o anti-inflamatório mais potente que a natureza fabrica.